Posso começar? Por favor. Senhor, nosso Deus, Pai Criador, queremos te agradecer pela vida de todos aqui presentes. Que nos esforcemos, Senhor, sob o seu amparo, para nos melhorarmos a cada dia, para nosso próprio benefício e para nossa evolução moral. E assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Sueli. Pessoal, leram o texto? Nós estamos trabalhando ainda, tá? Naquele recorte, nessa primeira parte aí do texto. Esse diálogo é um diálogo longo, né? Que Allan Kardec traça aqui com o nosso personagem cético, né? E como a nossa proposta é realmente aprofundar, né, em cada questão trazida pelo Allan Kardec aqui no texto, por isso que a gente faz esses estudos de primeira e segunda parte, e quantas foram necessárias. Boa noite, Graça. Como a gente estava comentando agora, né, no início do nosso estudo com a Simone, eu escolhi, né, trabalhar aquelas perguntas, né, aquelas questões, as mesmas questões que estão no nosso programa de estudo, para a gente poder realmente, como colocar aqui, para a gente ter um guia de estudo também, né, por isso que os slides aqui eu sempre fico recheando de conteúdo, justamente para depois a gente ler em casa, né? Se bem que nós já estamos em casa, né? Para a gente poder ler depois no nosso estudo pessoal, para ter mais como fosse um texto de apoio, mas não substitui, nunca substitui o texto ali de Allan Kardec, então por isso que a gente precisa enfrentar, né? Por isso que eu sempre pergunto, pessoal, quem leu aqui o texto? Porque pode ser às vezes a gente pode nos incomodar, né? Nossa, eu leio, não consigo enxergar essas questões. Mas isso é com o tempo, é com o treino que a gente vai conseguindo realmente tentar abstrair. Aí a gente vai perceber, pelo menos essa é a nossa proposta, um dos nossos objetivos aqui do GES, é entender que o Allan Kardec não é difícil. Pelo contrário, ele é um autor muito claro. Inclusive, a gente vai falar isso de algumas questões. Ele é objetivo, ele traz todos os conceitos e os princípios de forma muito clara, dando exemplos, só que a forma, né, como ele tá escrevendo, é uma forma científica. E a gente precisa, né, saber lidar com essa linguagem. Então, através dessas perguntas aqui, vamos acostumando a lidar com essa linguagem que Allan Kardec utilizava. E por falar em linguagem, né, pegando, né, uma das primeiras questões aqui que o Allan Kardec traça com o cético, né, e é uma pergunta que depois ele fala aliás, anterior, né, ele fala antes, lá no texto do livro dos Espíritos, o texto vestibular, ou seja, o texto inicial da obra, quando ele coloca, né, então por que, né, vamos fazer essa pergunta, por que eu preciso, o Espiritismo, o Allan Kardec, ele criou o termo espírita, ou espiritista, e espiritismo, se já tínhamos o vocábulo, a palavra espiritualista e espiritualismo. Por que ele criou? Por que é necessário criar? Por que foi necessário Allan Kardec criar esses termos? O que nós já vimos até aqui? O que a gente pode falar? Espiritualismo é genérico e espírita ou espiritista é específico da obra de Kardec. Exato. Que mais? Mas por que ele quis fazer isso? Será que ele quis inventar uma moda? Eu quero um termo mais preciso. Mas para que isso é preciso? Por que eu preciso fazer esse empreendimento? O que passou na cabeça do Allan Kardec ali? Eu acho que por ser uma coisa nova, então precisaria de uma palavra nova para que não se confundisse, porque o espiritismo seria uma maneira diferente de se ver. E se fosse manter a mesma, né, denominação, teria que acrescentar alguma coisa para explicar o que era. Então, por isso foi criada uma terminologia assim específica para o espiritismo, para o espírita, né? Certo.
Espera só um pouquinho, deixa eu ver. Ele não está conseguindo entrar, o Alexandre, na sala? Espera aí, pessoal. Porque aqui eu coloquei para todo mundo entrar. Deixa eu ver. Nossa, mas aqui não aparece autorização. Espera só um pouquinho, pessoal. Será que ele está no... Juliana, será que ele está no link certo? Porque aqui não apareceu nem pedindo para ele Deixa eu entrar. pegar o telefone dele aqui e aí eu Tá dou uma bom. olhadinha. Obrigada, Ana. Imagina, porque aqui, ó, já tá para aceitar todo mundo automaticamente. Coloquei aqui. Tá. Deixa eu ver aqui. Brigadinha. Imagina, depois você me avisa. O que mais, pessoal? Quem gostaria de acrescentar essa questão aqui? Por que... Ah, agora o Alexandre entrou. Por que que o Allan Kardec teve a necessidade de criar esses termos novos? Espiritistas, espíritas e espiritismo. Ana, é a Graça. Pode falar, Graça. Pois pela Então, voz já. não, mas desculpa aqui, é que eu estou aqui meio complicada. Mas, assim, é porque cada termo, é isso que alguém já falou aí, mas, assim, além de diferenciar aqueles fenômenos que estavam acontecendo naquele momento, como em toda a ciência, né, aquilo que alguém já falou aí também, precisaria de um termo específico, porque nem, como ele fala, né, no texto, nem todo espiritualista é espírita. Então, por isso a necessidade de um nome diferente. E é mais ou menos isso aí que eu acho que esclarece um pouco a necessidade da escolha desse nome. É isso mesmo. Então, o Allan Kardec, como você já falaram, né, ele precisava, justamente porque ele estava apresentando um novo conhecimento, um conhecimento que, apesar, né, do fenômeno já existir, mas a forma como ele estava interpretando ali, diante de uma ciência, de uma filosofia, de um conhecimento novo, ele precisava apresentar. E como tudo que é novo, precisa de novos termos. E os termos que ele abraçou, porque tem muitos termos que não foi o Allan Kardec que criou, já são termos, né, que ele colocou, mas ele colocou uma nova roupagem, um novo conceito para este mesmo termo. Mas a palavra espírita e espiritismo ele mesmo cunhou, tá? Justamente para dar nome a este conhecimento, primeiramente aqui científico e totalmente filosófico. Depois, como a gente já viu, né, como nós já estudamos, ele vai ter outros desdobramentos éticos e morais, né, que vai preencher esse outro aspecto. E, como todo, né, como a Sueli falou, como a Graça, como o Rogério também falou, toda ciência, né, isso não aconteceu só com o Espiritismo. Todo corpo de conhecimento novo, principalmente aquele que quer trazer, vamos colocar assim, uma quebra de um paradigma ou inaugurar uma nova ciência, como foi o caso de Allan Kardec, eu preciso de novos termos praticamente para tudo. Porque vai ser a primeira coisa, né? Vai ser a primeira coisa que os críticos, que até mesmo os adeptos, eles vão querer entender. Tá, mas o que é o espiritismo? É a primeira pergunta que nos vem à cabeça. Então, eu preciso do termo e preciso de um conceito para esse termo, ou seja, de um significado, para depois eu apresentar, né, todos os outros, vamos colocar assim, todos os outros aspectos e os outros princípios que vão derivar desse termo maior aqui, que é espiritismo. Então, como Allan Kardec estava trazendo essa, vamos colocar assim, essa ciência dos espíritos, do mundo espiritual, ele precisava, obviamente, cunhar um novo termo. Então, não foi porque ele queria tornar mais difícil ou por uma vaidade. Não, ele sentiu
ele sentiu exatamente essa necessidade. Fora que ele estava, né, como todo homem é um pouco homem do seu tempo também, o Allan Kardec também estava preso ao modo de fazer ciência do século XIX. Então, para que ele pudesse levar todo este conhecimento a um nível de ciência, ele tinha que seguir aquele mesmo método, né, de apresentar os objetos de pesquisa, de apresentar os seus termos, qual é o paradigma que ele está estudando. Então, por isso que ele já tem essa necessidade de trazer para nós, né, de apresentar o termo espiritismo e espíritas, ou como ele coloca ali, espiritistas, né? Então, por isso que ele vai trabalhar com esses dois grandes termos e explica, olha, eu cunhei esses termos, eu criei esses termos justamente porque eu precisava fundar uma nova ciência. Alguma dúvida sobre isso, pessoal? Alguma questão ainda sobre por que Allan Kardec criou essas palavras? Fora que também eu preciso, né, se eu preciso de pessoas que vão seguir com essa ciência, ou de adeptos, como o Allan Kardec coloca, né, eu preciso apresentar para preciso apresentar para esse povo, né? Eu não estou pensando só naquele que vai ou tecer uma crítica, ou que vai configurar aqui na postura do cético ou do crítico. Eu também preciso, okay? Eu preciso também apresentar um conhecimento que seja muito claro em seus termos. Então, essa foi uma grande preocupação de Allan Kardec, ou seja, eu não posso apresentar em uma comunidade científica um termo muito ambíguo, um termo que não vai estar apresentado de uma forma clara, de uma forma objetiva, senão aquilo não vai se segurar, não vai ser nem filosofia, nem ciência, nem outro conhecimento, que seja para ser levado, vamos colocar assim, a sério, né? Para que seja um conhecimento ser apresentado a uma comunidade científica, por exemplo. Se eu não tiver os meus termos muito bem, vamos colocar assim, postos e colocados, né, eu não consigo desenvolver outras premissas. Então, Allan Kardec, obviamente, ele tinha que trazer isso para nós. Alguma questão, pessoal, sobre isso? Agora, de forma bem, né, ainda sobre esse tema, sobre os termos, né, a próxima questão é, por que, né, que o Allan Kardec ele foi preciso, né, a gente vê essa preocupação. Agora, por que isso, né, como que isso afeta o debate e a pesquisa do espiritismo, ou dessa nova ciência? Por que isso é tão importante? Isso é importante até nos dias de hoje, né? Eu posso trazer vários exemplos aqui para a gente ver como isso nos afeta ainda, mesmo que a gente não pense, né? Então, por que eu preciso ter esse rigor com as palavras, com os termos, para que eu possa, né, apresentar um debate e uma pesquisa que eu possa levar a sério? É mais ou menos isso, essa pergunta. E quem gostaria de contribuir aqui com a gente? Como que essa precisão de termos afeta o debate, a pesquisa de forma clara? O que é tão importante? Isso de forma geral, assim. Já vimos que é porque, né, a nossa primeira premissa, preciso criar termos novos porque eu preciso apresentar. Agora, como que isso se desenvolve dentro daquele corpo de pesquisa? Que vamos ter os debates, as pesquisas, os avanços. Por que isso é tão importante? O que vocês acham? Pode falar, Brenda. Por favor, é uma suposição pelo que eu entendi, posso estar errada. Que não tem certo nem errado. Pelo que eu entendi, é que na época também tinha uma certa confusão. Então, as pessoas precisavam desses termos definidos para deixar bem claro o que era o estudo e o que não era. Porque as pessoas, até uma parte que ele falou das barbáries, né? Então, assim, dá aquele sentido de que era muito
não vou dizer banalizado, talvez. Então as pessoas tinham confusão no que quando falava, né? Então esses termos Exato. vieram para esclarecer. É isso mesmo, também, né? Então eu preciso que eles sejam precisos mesmo, para que eu possa afastar qualquer dúvida, qualquer ambiguidade. Que mais, pessoal? Talvez afastar os mistificadores da época. Também. Ou seja, não restar dúvida sobre isso. Que mais? Que mais que a gente pode falar aqui de forma abrangente? Quando a gente pensa em outras ciências, por exemplo, em outros conhecimentos. O que mais gostaria de colocar? Será que é para deixar bem claro que a doutrina espírita, o espiritismo, os espiritistas, eles recebem orientações diretamente dos espíritos puros, elevados, para que não haja nenhuma confusão? Então, isso não seria exatamente os termos, né? Isso seria um método de trabalho que é a via mediúnica. Tá, Né? recebe orientação. Isso, mas isso é importante, quando o Allan Kardec vai falar da moralidade dos espíritos comunicantes. Certo. Né? Então, ou seja, né? Mas não, acho que não entraria aqui com essa precisão terminológica aqui. Precisão criminológica. Isso. Por que isso é importante, pessoal? Tudo isso que vocês, né, como a Brenda falou muito bem, como vocês colocaram muito bem, justamente porque eu preciso afastar qualquer confusão em cima desses termos. Né? Ainda mais o Allan Kardec, que ele estava fazendo uma ciência, vamos colocar assim, para a comunidade científica e filosófica de uma forma geral, uma ciência do espírito, que isso foge às ciências, às ciências comuns, física, matemática, ou seja, as ciências da matéria, as ciências da natureza. Então já começa por aí que isso já é complicado. Não é fácil você inaugurar uma ciência diferente, vamos colocar assim, uma ciência que não seja da matéria. E quando eu estou lidando com termos que ainda não pertence ao, vamos colocar assim, ao mundo da ciência, complicou. Quando eu vou falar de alma, quando eu vou falar de sonho, de espírito, ou seja, quando eu já vou colocar esses termos que não foi Allan Kardec que vamos colocar assim, que inventou o termo alma, por exemplo. Mas ele nunca foi entendido fora da poesia, fora da filosofia, fora de algo que não seja científico. Aliás, fora de algo que seja científico. Então, foi Allan Kardec que trouxe isso primeiro. Então, ou seja, ele não teve só que se preocupar com a criação de termos, ele teve que se preocupar também em colher outros termos já pré-existentes, já existentes, e dar essa precisão terminológica com esse rigor científico. Isso é muito difícil. Então, esse foi um trabalho empreendido pelo próprio Allan Kardec. Lógico, sob a orientação da equipe espiritual, isso óbvio, né? Mas foi o Allan Kardec que teve essa incumbência, por isso que ele não é um mero secretário dos espíritos, ele participou ativamente, né, como espírito encarnado, ele estava no plano para trazer o espiritismo a nós. Né? Então, e o que ele fez? Lembra que qual é uma das heranças do pensamento de Kardec? Ele herdou ali o século dele, estava herdando o iluminismo. Ou seja, vou pegar esses termos que foram colocados, como o nosso colega colocou aqui, para o místico, para o metafísico, para aquilo que, entre aspas, não tem tanta importância para a ciência. Vou pegar esses termos e o que é iluminismo? Eu analisar de acordo com o quê? Com a razão. Eu vou iluminar. Não vou mais trabalhar o termo alma como poesia, como algo místico. Não, agora é algo científico.
Eu vou dar uma nova roupa para ela, mesmo que eu não vou alterar o termo alma, mas eu vou alterar o seu significado. Eu vou dar um significado novo. Inclusive, né, dei o exemplo da palavra alma, e Allan Kardec dá esse exemplo lá no livro dos Espíritos, né? Ele fala assim, olha, alma, vamos entender a alma, né, como o quê? Como um espírito encarnado. Quando eu estiver falando a palavra espírito, tá? A palavra espírito, eu vou estar falando ao espírito desencarnado. Ou algum espírito, por exemplo, se eu vou falar o espírito Emmanuel, entendeu? Ou quando eu estiver me referindo a um espírito a um nome, a um espírito em si, tá? Agora, quando eu quero falar do princípio inteligente, quero falar o espírito, ou seja, esse conceito, se eu estiver falando espírito, vamos entender que eu estou falando desse espírito que está agora vivendo no mundo dos espíritos. Quando eu falar a palavra alma, entenda que é um espírito que se encontra encarnado. Então, perceba que ele vai dando significados a palavras já que tinham uma certa existência e outras conotações. Então, por isso que ele precisou adotar essa precisão terminológica. Porque senão ia ficar uma salada, ia ficar como a Brenda colocou muito bem ali. Então, ele colocou no texto, ia ficar uma bagunça. Ele ia apresentar o espiritismo e não ia chegar até nós, porque os próprios, vamos colocar assim, o próprio conhecimento ia abafar, olha, está muito fraco. Você não está me apresentando né? O mundo ia falar, os termos você não consegue explicar direito, o que é alma, o que é espírito, né? Eu não consigo entender ali qual é o seu objeto de estudo. Então a discussão não ia avançar, as pesquisas não iam avançar, o debate não ia avançar. E não era o que o Allan Kardec queria. Né? Como a gente já sabe, né? Como a gente já está ali, né? A história já ocorreu, a gente sabe que o Allan Kardec, né, tirou nota 1000 aqui. Né? Ele conseguiu vencer isso. Porque ele já estava prevendo todo, né, ou seja, a possível, o que aconteceu de fato, o que ainda acontece, que mesmo ele tendo essa precisão terminológica, mesmo assim acontece debates, mas ele vai colocar muitas vezes porque não leu direito, muitas vezes porque não compreendeu direito, porque eu expliquei. Né, a pessoa, não é você que não leu. Né? Então ele vai falar assim, olha, então volta, vai ler primeiro, vai ver o que eu estou pensando, né? Que são palavras que são palavras que ele se preocupou, porque ele sabia que eram palavras que outras fontes de conhecimento já usavam, mas ele precisava o quê? Dar um rigor científico a essas palavras. Outras palavras que ele utilizou, muitas ele pegou da própria ciência. O princípio vital, que ele sempre fala em curso de passo, o princípio vital, né, o fluido, a matéria, né, a matéria que anima os corpos orgânicos para que o espírito possa estar encarnado, aquilo que dá vitalidade ao nosso corpo. Esse princípio vital, foi Allan Kardec que criou? Não. Mas ele conectou o seu paradigma, ele conectou ao espírito. Então, quando o espírito está encarnado, ou seja, a alma encarnada, para que ele possa fluir, para que ele possa exercer aqui vivo, ele precisa do princípio vital. E ele estava em um século onde o princípio ou fluido vital estava em voga. Né? Ou seja, a ciência da época estava se perguntando: peraí, como que surge a vida? Era a pergunta orientadora, né? Como que, né? Tanto quando a gente está na escola, né? Vamos lembrar que aqui nem tinha Darwin ainda. Né, quando a gente está na escola, a gente não tem aquele negócio, né? Aquilo que o professor de biologia ali, de ciência, ele está explicando. Tinha a teoria que os seres vivos surgiam do nada, né? Ou seja, eles surgiam sem explicação. A biogênese, por exemplo, né? E só que quando eles iam explicar, eles falavam assim, há um certo fluido, porque fluido era tudo que eles não sabiam explicar. A ciência colocava a palavra fluido.
Por isso, fluido vital. Há um fluido que dá vida, fluido vital, que vai dar vitalidade. E isso chamou a atenção de quem? Do Allan Kardec, que pegou ali o que os espíritos estavam falando para ele e não criou um termo, mas ele falou, não posso deixar de falar, né, desse, vamos colocar assim, não posso falar sobre a vida orgânica sem falar de fluido vital. Se eu estou falando de alma encarnada, eu preciso falar de vida orgânica também. Eu preciso debater com essa ciência. Por isso que ele coloca para sempre, para a gente, ali um capítulo do princípio vital, e isso ele vai desenvolver, vai ser importante quando ele vai explicar o fenômeno mediúnico. Então ele vai ver como, né, que ele fez certo, né, que ele precisava realmente ter abraçado esse termo. Então ele colocou esse termo, só que ele anexou a questão espiritual. Né? Então ele vai falar, olha, o espírito quando está encarnado, ou seja, quando ele está aqui, que vamos chamar de alma, ele precisa sim de um princípio vital. Outro termo que ele criou, que a gente usa bastante, né? O perispírito, foi termo que o próprio Allan Kardec criou. Quando a gente for ver a pergunta lá, 93 do livro dos Espíritos, 93, 94, 95, ele vai estar explicando que ele mesmo teve a liberdade de criar essa palavra. Ou seja, então ele cria algumas palavras, outras ele pega emprestado, só que ele dá uma roupagem nova. E vai dar uma roupagem nova, não é da cabeça dele. Né? Ele vai fazer tudo isso de forma muito lógica e sendo iluminado aqui pelo método científico. Senão não ia caminhar para nós, né, como ciência. Seguir apenas um conhecimento místico. E não era o que ele queria. Né? Não é o que ele queria. Muitos outros autores, por exemplo, fizeram isso. Né? Fizeram isso, outros autores não espíritas, né, quando criaram uma ciência, Freud, por exemplo, quando foi falar dos sonhos, né, a ciência não foi falava de sonhos. Não falava de sonhos, não falava de inconsciente, por exemplo, não falava. É muito parecido o que aconteceu com Freud, é muito parecido o que aconteceu com Allan Kardec. Teve que parar, sentar e estudar, falar como que eu vou colocar a ciência nisso? Como que eu vou chamar a atenção para que essas palavras, como sonho, como Deus, como alma, né? Como que eu vou colocar? Lógico, cada um tinha um compromisso aqui na Terra, né? Cada um tinha a sua praça, vamos colocar assim, objetivos diferentes. Mas foram homens que pensaram fora da caixa, né? Eles começaram, né? E os espíritos precisavam do Allan Kardec justamente porque ele esse conhecimento acadêmico aqui, a criação de termos, tudo partiu dele, né? Lógico que os espíritos só davam ali um visto, pronto, Allan Kardec fez a lição de casa, é isso mesmo que a gente precisa. Então, de forma geral, uma ciência precisa de termos, justamente para que ela possa, primeiro, se fundir, para que ela possa vir à tona, para que ela possa ser inaugurada. São termos que, ao mesmo tempo, são os termos que explica e que, ao mesmo tempo, inaugura uma ciência. Né? Então, quando Allan Kardec ele cria a palavra espírita, por exemplo, o espiritismo, ele está inaugurando uma ciência, ao mesmo tempo explicando. Tá? Então, e eu preciso disso, senão eu não consigo desenvolver nenhum debate, nenhuma pesquisa em cima disso, porque o meu alicerce vai ficar frágil. Né? Ou seja, então, se eu não fizer isso de forma muito bem feita, não se sustenta. Né? Então, as palavras, né, como, né, até coloquei aqui, né? Então as palavras e os conceitos, eles precisam ser muito bem colocados. Né? Se eles não foram bem escritos, bem colocados, bem, vamos colocar assim, explicados, a gente não entende, a gente não desenvolve no estudo daquela ciência e nem ela se sustenta. Tá? Senão ela vai ser realmente engolida pelas outras formas de conhecimento. E não era o que o Allan Kardec queria, né? Então,
Então, por isso que eu sempre defendo, né? O Allan Kardec, ele não é difícil de ler, né? Tem que ter uma certa paciência para a gente entender como que ele foi construindo esses conceitos, né? Como que ele foi pensando sobre isso, quais foram os fenômenos que ali estavam acontecendo para que ele pudesse chegar naquele conceito, para que ele pudesse chegar naquela ideia. Nas obras, a gente não consegue ver essa questão histórica, mas na revista espírita aparece muitas vezes os depoimentos do Allan Kardec, ele mesmo colocava isso em público, os bastidores, como que essa pesquisa ia indo, né? Por exemplo, chegou tal fenômeno, fiquei observando, tanto que ele teve mudanças de conceitos. O próprio Allan Kardec mudou. Se você ler só as 5 obras, você vai ter um conceito de algumas coisas. Se você começa a ler a revista espírita e vai vendo, por exemplo, vai vendo, por exemplo, as coisas que vieram depois das 5 obras, né? Por isso que o professor Césio fala, os livros fundamentais não resumem só nas obras básicas, porque se a gente lê só aquilo, a gente não desenvolve. Um exemplo bem prático, por exemplo, no livro dos Médiuns, o Allan Kardec fala através do espírito, né, através do espírito, acho que eu não sei se é o São Luís ou se acho que é São Luís, vai falar que os animais não vivem na erraticidade. A primeira palavra aqui, todo mundo sabe o que é isso? Alguém não sabe o que é erraticidade? No mundo espiritual. Ou seja, os animais, quando eles morrem, quem levantou a mão? Só apareceu aqui que alguém levantou a mão, não sei. Pode abrir o áudio e falar, tá, pessoal? E como eu tô com Eu os levantei a mão slides... para falar que eu não sei o que é. Tá. É um conceito, o Allan Kardec já trabalha com esse conceito, é o seguinte, quando o mundo espírita ou o mundo espiritual que abraça, que abriga os espíritos que ainda estão em evolução, ou seja, quem são os espíritos que estão em evolução? Aqueles que não são perfeitos, que não chegaram ao nível dos Cristos, tá? Então, são espíritos que precisam vir e voltar. Então, quando a gente fala que o espírito ele conta desencarnado, ou seja, ou numa colônia espiritual, ou em grupo, enfim, como você quiser chamar, dependendo do autor que você está usando ali, mas tudo isso vamos chamar de erraticidade. Então, o Allan Kardec dizia, até o livro dos médiuns, que os animais que convivem conosco, enfim, tá? Qualquer animal que vem na sua cabeça agora, ele tem uma alma, assim, ele nunca negou isso, mas que ele não tinha uma vivência no mundo espiritual, ou seja, na erraticidade. Então, até o livro dos médiuns, nós temos a ideia que os animais, eles morrem, são acolhidos, mas a alma deles fica mais ou menos como se ficassem inerte, presas. Como se ele, sabe esses filmes científicos onde as almas ficam dormindo, esperando, sei lá, quantos séculos depois? Os animais ficariam mais ou menos como fosse numa bolha e ali esperando a próxima reencarnação, que é muito rápido. Então, essa é a ideia que nós temos dos animais, né, sobre os animais, até o livro dos médiuns. Depois ele muda isso. Nós temos vários textos, assim, pelo menos uns 3, né, com essa temática, falando, e ele muda isso. Ele fala, olha, sabe aquilo que eu afirmei lá no livro dos médiuns? Não é bem assim. Existe, sim, animais na erraticidade. E depois as pessoas falam, isso aí só quem trouxe foi o nosso Laco, o Chico Xavier. Não, o nosso Laco, o Chico Xavier só evoluiu melhor essa temática. Mas o Allan Kardec, na Revista Espírita, já fala. E como que ele conseguiu isso? Por exemplo, por que ele mudou esse conceito? Porque ele analisou várias comunicações mediúnicas que falavam sobre o mundo espírita, o mundo espiritual, falando da vivência dos animais ali. Então ele muda, né? Pode falar, mas pode falar. Eles
tem na série de André Luiz, eu não me lembro qual agora, que eles levam os cães para ir fazer resgate das pessoas. Então, às vezes, até os mais bravos, né? Para auxiliá-los Exato. dos ataques das trevas, né? Isso. E então tem sim, e é que nem você falou, eu ouvi uma palestra de uma veterinária espírita em Porto Alegre, e ela disse que eles se reencarnam rapidinho e às vezes na mesma família que eles estavam, eles voltam. Pode ser que seja na mesma, ela disse, Isso, né? exatamente. Porque tem já uma afinidade, né? Isso. Então, depois de Kardec, essa temática avançou muito. É isso mesmo, né? Avançou muito, tivemos espíritos como o André Luiz, que trouxe também, trabalhou essa temática, mas mesmo assim ainda temos espíritas que negam, não tem animais. Por quê? Porque eles só leram 5 obras, né? Ele não avançou no estudo, coisa que o Allan Kardec fez. Então, assim, antes dele terminar o projeto, né? Antes do próprio desencarno do Allan Kardec, ele teve tempo de mudar isso. Só que ele, né, ele não conseguiu nos trazer mais obras fundamentais, né? Então, possivelmente ele poderia mudar. Até ele sendo o autor, vamos colocar assim, a gente não muda a obra, né? Aquela obra já tá ali. Olha, eu vou trazer uma outra obra onde eu vou puxar essa mesma temática, falar, pessoal, vamos mudar os conceitos aqui, vamos mudar os termos, vamos mudar a ideia, o que a gente trabalhou, porque vieram tais e tais e tais pesquisas, avançamos nisso, né? Então foi quando Allan Kardec colocou, né? Isso foi só um exemplo, tem vários outros exemplos onde a gente percebe a evolução, né, dessa parte, assim, como que ele foi construindo essas palavras, como ele foi colocando essas ideias e esses termos, né? Só que cabe a gente a perseguir, né, a caminhar e a estudar como que Allan Kardec compreendia esse termo, até, né, vamos colocar assim, até 57 ele inaugura a primeira obra com tal ideia, né? Então ele muda muita coisa, né? Em 57, por exemplo, fugindo dessa questão dos animais, dando outro exemplo, em 57 o Allan Kardec falava que a alma, né, ela só adentrava o corpo, ou seja, né, ela quando o bebê ele nascia, chorava ali, tem aquela cena, pronto, a alma colou no corpo. Em 57 era essa visão que nós tínhamos, né? Ou seja, quem foi lá e comprou o primeiro livro, né, com a primeira edição de 501 perguntas, e estudou isso, que a alma, aí depois ele muda, o Allan Kardec muda totalmente isso, e ele fala dessa mudança na Revista Espírita. Qual é a compreensão hoje, atual, que nós temos deste conceito? Ele muda totalmente, isso faz total diferença. Ele fala assim, não, o espírito se liga ao corpo desde a concepção. Da concepção. Exatamente. É que se completa no nascimento. Olha a diferença. Se completa no nascimento. Isso muda a luz, por exemplo, quando, lembra que a gente falamos aqui do avanço de debate de pesquisa, isso muda, por exemplo, um debate sobre um aborto. Então, se a alma só vai, né, se a gente está lá em 57, se a alma só vai colar no corpo, vamos colocar assim, se fundir ao corpo quando tem um nascimento, então antes ele é só uma massa. Então, se eu fizer o aborto ali, não vai ter consequência nenhuma, nem para o mundo espiritual, nem para mim, então não tem nenhuma consequência moral. Então, podemos inferir que o espiritismo dá brechas aqui ao aborto, por exemplo, de forma ética. Agora, se eu mudo esse conceito, e ele mudou porque né, justamente porque até 57, o Allan Kardec trabalhou apenas com 10 médiuns, na sala dele mesmo ali, ou na sala de outros médiuns, né, que ele ia. Depois que o Espiritismo veio ao mundo em 57, nessa parte histórica, e isso ganhou o mundo, muitos outros médiuns se apresentaram a ele.
Então, assim, o que ele tinha vamos colocar assim, de pesquisa, de fontes de pesquisa, dobrou, aliás, né? Assim, ficou uma dimensão muito maior. Então, ele ganhou nisso. Então, quanto mais fontes de pesquisa eu tiver, mais estudo eu tiver, mais tempo eu tiver para poder revisar tudo, mais avanço eu vou ter. Né? Então, ele avançou e falou assim: ó, peraí, então vamos mudar a alma. Realmente, agora nós temos mais luz sobre isso. Não, a alma já existe, a alma já pré-existe, a alma, ela já está destinada naquele corpo, há uma programação né, daquele espírito vir, e ela vai se completar ao nascimento. Né, aí depois, né, ele vai aprofundando isso, né, falando que o perispírito, que ele reveste aquele espírito, também vai se ligando ao longo daquela matéria que está criando, que está tomando vida, que está se formando, certo? Então, assim, a gente percebe a evolução do pensamento dele, como isso vai ficando mais claro. Então, o Kardec sempre, né, a gente trouxe esses exemplos para a gente perceber como um conceito às vezes mal colocado, ou não debatido, ou não revisado, como a Allan Kardec colocou para a gente, pode trazer consequências, inclusive éticas. Né? Não é só para deixar bonitinho, para a gente entender, não. Isso aqui tem uma consequência muito maior. Imagina, como eu te falei desse exemplo do aborto. Muda totalmente a lógica, né, do pensamento. Vamos avançar aqui um pouquinho, pessoal. Aqui, né, eu trouxe um pedaço do que o Herculano Pires, né, da obra dele. O Herculano Pires está falando também, né, sobre as questões do termo. Né, o Herculano Pires, quando ele traz para a gente termos, né, como o espírito, né, que vive em duas dimensões e em várias existências, então o espírito interexistente, né, ou seja, ele precisa primeiro, perdão, existir, né? Então por isso que o espírito ele existe para depois ele ter várias existências. Então, como ele tinha que apresentar essa ideia, ele precisava o quê? Trazer termos também, né? Termos muito bem colocados, definidos a modo do que o Allan Kardec também fez. Aí ele fala assim para nós, olha, por que a ciência é diferente, né? Por que ela precisa desse rigor? Por que ela é meio chata, né, nesse ponto? Justamente para poder diferenciar de outros pensamentos. O mito, por exemplo, as histórias de família, as histórias que a gente vai passando, né, que pai vai passando para filha, assim por diante. Todas essas formas, que também são formas de conhecimento, também tem a sua importância, lógico, mas eles não têm o compromisso de de fundar uma ciência, de trazer um conhecimento. E lembrando, né, aqui, né, que quando eu estou apresentando um conhecimento e estou trazendo essa ciência, né, eu estou trazendo também, eu estou colocando ali à disposição um instrumento de poder, né? Como a gente acabou de dar o exemplo agora. Imagina se o Allan Kardec não tivesse mudado essa questão da alma, quando é que a alma se funda realmente ao seu corpo físico? Isso, olha a consequência do poder disso. Né? Então, isso que o Herculano Pires está colocando aqui para nós. Ó, precisa ser muito bem empregado, muito bem explicado, para que a gente não resta dúvida com relação a isso. Alguma questão, pessoal, ainda sobre os termos? Ana Carolina. Pode falar, Rogério. Vamos fazer uma pequena recapitulação. Certo. Erraticidade é o intervalo entre uma reencarnação e outra. Não é isso? Isso. Uhum. Bom, na verdade, assim, a gente depende como a gente está falando.
Então, por exemplo, o intervalo não é exatamente Quando ele a está lá, definição do intervalo. Isso. quando ele está lá. É o estado do espírito. Então, quando eu falo assim, estamos falando de espíritos errantes, tá? Aqui o termo é de peregrino, tá? Não é de errado, tá? São espíritos que ainda precisam fazer essa viagem, ora encarnado, ora desencarnado, para poder evoluir nas suas duas grandes asas, que é a evolução moral e a evolução de todas as suas potências da inteligência, que a gente vai chamar de intelecto. Tá? Evolução então, intelectual e moral. E moral, isso. Então, quando ele conseguir equilibrar essas asas e conseguir avançar e chegar, deixar de ser espírito imperfeito, aí ele para de ser errante. Tá. Os animais morrem e se reencarnam rapidamente. Sim. Já ouvi falar que talvez até instantaneamente. Agora, para onde ele vai se reencarnar, isso eu não sei. Eu já ouvi falar, pelo que eu já estudei, que eles se reencarnam rapidamente. Sim. E eu aprendi também que a reencarnação se dá no instante que o espermatozoide fecunda o óvulo. A partir daquele instante, se inicia a reencarnação. Isso. É isso? É isso. Tá. Isso. Eu só coloquei uma questão histórica, que isso não foi a primeira ideia de Kardec, tá? Porque a primeira obra, que hoje é uma obra histórica, mas que também... 1857. Exatamente. Ela não, exatamente, ela não trazia essa ideia. Ela falava que a alma só vinha depois ao nascer. Ao nascer, então o espírito estava ali, meu corpo está pronto, então vou e adentro 9 nele. meses depois de gerado. Isso, 9 meses, Nossa. E o espírito fica solto. Entendeu? Só que isso foi trazendo o quê? Incongruências, o Allan Kardec foi percebendo que não está certo isso, alguma coisa está errado, tá? Foi quando ele começou a investigar essas questões, né, de reencarnação e quando ele começou a ampliar esse campo de pesquisa, esse conceito. Aí ele traz, falou, não, realmente, vamos mudar essa questão, tá? Agora, sobre os animais, não é tão instantâneo assim, tá? Não é assim, meu cachorro acabou de falecer, amanhã ele tá ali no leão. Não é assim, tá? Pelo menos não temos isso como hipótese dominante. Tá? Até mesmo, qual é a grande hipótese? Que sim, ela não tem a mesma complexidade de uma encarnação como tem dos seres hominais, nós seres humanos, que temos compromissos éticos, mas morais, exatamente, compromissos de várias ordens, que o animal, que ainda esse espírito que ali está, não tem, mas ele precisa, tá? Ele precisa de um tempo na erraticidade. Certo. Então, ele é acolhido por uma equipe, isso como hipótese, tá? Ele é acolhido por uma equipe, e lá ele vai ter uma vivência lá. Ele anda lá, ele convive com os espíritos humanos, tá? Então, ele tem uma certa convivência, e que essa convivência é importante para o seu desenvolvimento. Da mesma forma como os espíritos de mais evolução nos influenciam e a gente aprende com eles, da mesma forma somos nós para com os animais. Os animais precisam dessa convivência, da mesma convivência que nós temos aqui na Terra. Certo. Então, essa convivência que você pode ter com o seu gato, com o seu cachorro, que seja, né? Com qualquer animal que você tenha ali, você está ajudando na evolução dele. Certo. Então, há uma troca ali também, né? É que o Allan Kardec ele não entrou vamos colocar assim, nesses detalhes, mas ele já colocou, falou assim, não, gente, peraí, animais tem sim, eles convivem com os outros espíritos ali. Então, ele já traz a palavra erraticidade, né? Que é o estado onde se encontram os espíritos que não estão encarnados, mas que precisam ainda evoluir. Né? Então, é aquele estágio, aquele período que o espírito fica antes de adentrar numa próxima aventura da carne, né? Antes de encarnar de novo.
Então, a gente tem esse termo, né? Por isso que aí ele só vai mudar esse termo quando ele fala, ó, quando estiver falando de espíritos evoluídos, não vamos mais usar o termo erraticidade. Vamos falar que eles habitam os mundos que são felizes, né? Ditosos. Então, eles até reencarnam, né? Mas eles como não com os mesmos compromissos que os espíritos erráticos, ou seja, nós, tá? E os animais. Então, ele vai se preocupar com esses termos. Porque imagina, se a gente não se preocupar, vira uma salada, né? Vira uma salada e a gente não consegue explicar e nem não consegue avançar, né? A gente não consegue avançar. Certo. Carolina. Pode falar, pode falar. Então, menina, você fica aí falando, eu fico assim no encantamento cada vez maior com Kardec, porque além dele ser um estudioso, é assim, todo pesquisador, todo cientista mesmo, ele tem que ter essa humildade de não fechar a porta, né, Ana? Então, assim, Exato. Ele foi naquele momento construindo um conhecimento todo novo, dando nome às coisas, insistindo nesse rigor. Meu Deus, que coisa linda, porque você vai, olha, cada vez que eu ouço alguma coisa e me chama essa atenção para esse homem, que, olha só, realmente você falou ali que a palavra espírito, alma, era ligada a outros ramos do saber, e aí você falou de artes, né, da poesia, realmente era uma outra ideia, né, que se dava ao termo. E aí ele especificou de tal maneira para poder amarrar a sua ciência. E assim, ele não fecha, porque assim, ele continua investigando e publicando essas ideias todas, né, com perguntas que ele recebia também, cartas que ele recebia na Revista Espírita, e indo mudando as coisas que ele já tinha afirmado. Então, é de uma grandiosidade, assim, para mim, né, mas é assim, de uma humildade que o cientista tem que ter mesmo. Exato. Uma maravilha, gente, eu sou fanzaça dele, não. Fico aqui encantada, porque você sabe que eu fico até emocionada, imaginando o trabalho brilhante mesmo. Dele, né? O trabalho dele enfrentando, assim, dentro de uma academia científica, com um assunto completamente novo e vestindo a roupagem científica que ela merecia. E assim, olha, é uma coisa muito bonita. É um grande empreendimento, né? Por isso que não se pode hoje fechar conhecimento, porque a própria ciência afirma uma coisa hoje, amanhã já não é aquilo, não Exato. é? A ciência vive fazendo isso. Ovo faz mal, daí a pouco não tem que comer ovo. Então, assim, vive mudando o conceito. Vive mudando. Então, a gente tem que ter mesmo essa abertura, essa humildade de continuar estudando, pesquisando, e no meio espírita, isso precisa também continuar acontecendo, né? Porque a gente também produz ciência, né? Quem se debruça sobre esse assunto vai produzir ciência e contribuir com esse conhecimento aí. Então, assim, é só mesmo para render as homenagens, viu, Ana? Mas é isso mesmo. E você falou da humildade de Kardec, né? Me lembrou também quando ele vai mudar o termo de possessão, aliás, mudar o conceito. Sim, é. Né? A possessão, por exemplo, se a gente está lendo o livro dos Espíritos, esse último mesmo que nós temos em casa, para a nossa língua, ele vai falar assim, olha, não existe a possessão, existe obsessão, por mais que ele ainda está lendo a palavra, ele está lendo a palavra possessão como algo demoníaco, né? Como algo ainda ligado ao que essa palavra nos remete primeiramente à mente. Né? Então ele vai falar assim, olha, não existe obsessão. Aí ele dá o conceito de obsessão. Mas depois ele muda, né? Quando ele vai falar lá na Gênesis, ele muda esse conceito e ele pede desculpas, né? Tem um artigo na Revista Espírita, ele fala, gente, pessoal, mudei. Tá? Peço desculpas porque temos essas pesquisas, ele mostra as pesquisas, ele fala, sim, existe sim a possessão, mas também não é
como a gente está pensando. Não é também como a gente está pensando. A possessão é um efeito só de emancipação da alma. Né? O que é isso? É quando um espírito, ele é um espírito encarnado, do médium encarnado, por exemplo, se emancipa, ou seja, ele não tá falecendo, ele não tá desencarnando, deixando o corpo, não. Ele se emancipa e outro, né, outro espírito adentra de forma, né, o Allan Kardec fala, como se fosse um aluguel de uma casa, ele aluga aquele corpo por segundos, tá? Minutos no máximo. Existe esse fenômeno, sim, que aí ele denominou como possessão. Ele coloca isso. Pode falar, Rogério. Quando o médium está numa reunião mediúnica e vai receber uma comunicação de um espírito desencarnado, isso se dá única e exclusivamente mente a mente, não é? Sim, isso. Há uma ligação, há uma troca ali de perispírito para perispírito, né? Que aí outro conceito, há uma troca fluídica, outro conceito, onde é transmitido, onde você entra num transe mediúnico, outro conceito, que você muda o seu estado de consciência e você consegue ler, ou enxergar, ou perceber as impressões do espírito. Aqui não há possessão. A possessão é um fenômeno físico. É um fenômeno onde o médium está aqui, né, na mesa sentado, ele se emancipa, o espírito adentra no seu corpo. Ele toma posse do seu corpo. Inclusive, é usada essa expressão pelo Allan Kardec. Então, ele toma posse do corpo ali. Só que é por segundos. Segundo. Exatamente. Então, assim, e não está ligado ao mal, tá? Pode ser um espírito bom, né? Porque às vezes a possessão parece uma coisa ruim, né? Isso é obsessão. Não existe obsessão do bem, tá? Não existe. Não. Obsessão é sempre ruim. Não. Exatamente. Mas a possessão, apesar do nome tá muito ali, né? Ser um nome meio feio, né? E carrega para a gente essa carga histórica, ele é apenas um fenômeno físico. Ele se emancipa, ele adentra e pronto. E acabou, só por um segundo. Né? Então, é possível. E por que é possível? Aí Allan Kardec ele vai explicar. É possível porque o dono do corpo ele se emancipa, dando espaço para que aquela alma ele, né, perceba, né, adentra o seu corpo, né, como se fizesse um aluguel, um empréstimo. Inclusive, ele usa essa expressão. E só que ele fala assim, mas é um fenômeno que não tem por que a gente ficar reproduzindo. Porque se a gente quer se comunicar com os espíritos, ele não precisa entrar no meu corpo. Basta, nós já temos outras formas menos invasivas, vamos colocar assim, de poder se comunicar. Agora, é uma forma, né, de interação entre os dois planos. Então, a possessão existe? Existe. Se a gente for ler a Gênese e a Revista Espírita, ele traz vários exemplos, e ele fala, pessoal, mudei. Então, a gente que se vira para estudar, né? E vou dar uma aula vou falar sobre a possessão. Tenho que ver, né? Escolhi um termo, um tema. Vamos ver, por exemplo, onde Allan Kardec, vamos varrer tudo que ele escreveu, tudo. Lembra que o Salsi falou isso? Vou falar até com os amiguinhos de Kardec para ver se ele mudou isso, ele pensou sobre isso. É igual sobre os animais que eu estava falando, né? Que é um tema que eu gosto. Então, assim, o que eu gosto de fazer? O que Allan Kardec fala sobre esse tema? Vamos em todas as obras, vamos perceber a evolução do pensamento, por que ele mudou isso, né? Então, a gente tem que ir pela história, e percorrendo as obras, né? É um jeito de trabalho, né? De estudo. E ele muda. Allan Kardec, ele muda, sim. Né, como a Graça falou, né, se ele mesmo falou para a gente, né, para nós espiritistas ou espíritas e adeptos, para que a gente possa sempre deixar a ciência espírita, o conhecimento espírita aberto, ele mesmo já fez isso.
Ele foi o primeiro a fazer isso, né? Pode falar, Rogério. E falando sobre isso, o que a Graça falou, ele propôs que a comunidade espírita fizesse uma revisão da doutrina a cada 25 anos. Exatamente. Isso é humildade. Olha, o que eu escrevi, o que eu codifiquei, não é 100%. Precisa fazer revisões a cada 25 Isso. anos. Exatamente. Eu acho não, tenho certeza. Isso sim é um sinal de humildade. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, o Allan Kardec, ele, justamente porque ele estava preocupado ali, ele sabia que tinha inaugurado uma ciência e ele imaginava que ia ser reconhecido muito mais como ciência do que como fé, né? Como a gente normalmente usa. Mas ele tinha essa preocupação porque ele sabia que ia evoluir, que ele não ia dar tempo, como, né, enquanto ser humano ali encarnado, né, para dar conta de tudo. E ele, né, e baseado em tudo isso que ele está falando, nós temos essa outra questão aqui, né, sobre o estudo prévio, né, por que ela evita o que a gente enfraqueça um debate, fica repetindo algumas questões, por que é importante a gente ler previamente, entender e dominar todos esses conceitos, né? Por que é importante, onde ele fala também isso para o cético aqui. Primeiro, porque eu preciso dominar os conceitos. Eu preciso, para que eu possa apresentar um tema, por exemplo, sobre a minha escolha, que quero falar sobre os animais, por exemplo, como eu coloquei aqui. Eu preciso dominar isso. Eu preciso ver eu preciso estudar todos os termos que envolvam e os princípios que envolvam aquele tema. E para isso eu preciso estudar. Para isso eu preciso fazer, né, um estudo e ler tudo isso de forma prévia. Para que eu possa chegar num debate, que era uma das ideias de Kardec, né, ele queria que o espiritismo fosse colocado em debate, né, que é mais ou menos isso como acontece hoje no meio acadêmico. No centro espírita está faltando isso, né, a gente ter debate, porque normalmente a gente tem um seminário, onde tem um doutor ali no assunto, mas a gente tem pouca troca. Quando o Allan Kardec fala de seminários e debates, ele está falando de comunidade científica. Não é uma pessoa estrela ali, entendeu? É uma comunidade científica estudando junto, debatendo junto, tentando avançar, o que o Allan Kardec não teve tempo, que é o que acontece em uma comunidade científica. Lógico, tem aqueles que se destacam, tem aqueles que são mais expoentes, como em toda a área, sim, e é preciso ter, mas eles precisam estar em conjunto, né, para pensar como que nós vamos avançar e obedecendo o que ele vai chamar, né, sem esquecer de buscar o próprio como eu coloquei aqui, né, sem esquecer os termos, né, sem esquecer o quanto isso é importante, o rigor terminológico, exatamente, né? Então, por exemplo, vamos falar sobre o passe. Eu falo assim, Graça, faz uma aula para mim sobre os passes, faz um debate para mim sobre os passes. E ela começa a falar sobre o passe, sobre o perispírito, mas eu falo, olha, fala só em Allan Kardec, né? Fala só de Allan Kardec e depois você traz o que foi avançados, mas, né, de avanço nesse assunto. Então, se eu vou falar primeiro do Allan Kardec, eu não posso falar, por exemplo, de pontos vitais, né, de coisas que isso, eu não posso falar de duplo etéreo, que são palavras que a gente tem, né, veio para o nosso colo através do André Luiz. Não estou querendo dizer, não estou colocando mérito se ele está certo, se ele está errado, tá? Mas não é o termo que o Allan Kardec colocou, né? Então, por exemplo, eu estava fazendo parte de um grupo de estudo onde tinha um acadêmico falando sobre o perispírito, né? E foi perguntado ali para ele, mas e o centro de forças, né? E ele Kardec, assim, ele falou assim, não falo disso. Estou falando de Kardec, não estou falando de outros autores. O que ele quer? O que foi a chamada de atenção aqui? Olha o rigor. Não, vamos aos termos que o Kardec colocou.
né? A gente não chegou ainda em outros autores, né? Então, a gente faz isso, né? Quando a gente vai numa palestra, às vezes fala assim, nossa, aquele cara está falando sobre o livro dos médios. Aí eu vou ver a palestra dele, ele só dá exemplo de André Luiz. Excelente, né? Eu adoro André Luiz, então, né? Mas ele não passou com esse rigor aqui. Então, o que o Allan Kardec está falando? Olha, se não falta estudo, falta ele se organizar aqui nos termos e ser fiel àquilo que eu estou falando, né? Seria o Allan Kardec dizendo isso. Agora, se eu vou fazer um estudo de fronteiras, eu quero fazer um estudo de passe, o que o Allan Kardec colocou, o que o Mesmer colocou, o que o André Luiz colocou, é um estudo muito mais avançado, né? Eu vou ver a evolução do pensamento de acordo com esse tema, é um estudo temático, né? Agora, é diferente se eu for estudar o passe em Allan Kardec. Já começa pelo nome, o termo, né? O passe. Allan Kardec não usa esse termo. Ele fala sobre o magnetismo, que estava muito preso a quem? Ao Mesmer, né? Apesar que o Mesmer falou de passe. Magnetizador. Né? Passe em francês, né? Realmente é exatamente isso que a gente faz. É a transmissão, é passar o magnetismo. Mas aí o Allan Kardec preferiu, né, porque ele queria, vamos colocar assim, chamar a ciência de Mesmer para o colo do próprio espiritismo, né, dando, logicamente, o viés espírita, e por isso que ele chamou de magnetismo animal, magnetismo espiritual e magnetismo misto. Então ele traz essas questões lá no capítulo 15 da Gênese, onde vai falar sobre os fluidos. Então, então, se a gente for fazer uma aula ou um debate aqui somente sobre o passe, já começamos, olha, não vamos adotar essa palavra, vamos adotar a expressão magnetismo. Se a gente quiser seguir esse rigor. Isso é meio chato? Pode até ser, mas isso evita mal-entendidos. Né? E tem muita coisa, tem muitos textos, tem muitas obras espíritas que, se a gente for ler, né, não passa por esse crivo, né? Ou seja, parece confuso, dá aquela sensação, nossa, mas parece que parece que tá mal escrito, não foi isso que eu aprendi lá na casa espírita, né? Eu não encontro isso, não encontro isso em Allan Kardec, porque muitas vezes ele usou termos, né, e que não, vamos colocar assim, que não foram nem utilizados pelo Allan Kardec, o que é muito preocupante quando a gente está falando de coerência doutrinária. Para a gente poder botar um termo novo dentro do Espiritismo, a gente tem que ser muito fiel a todo esse rigor aqui, não é fácil, não é uma tarefa fácil. Né, porque cumprir todos esses, né, vamos colocar assim, esse passo a passo aqui que o Allan Kardec colocou para nós, não é fácil. Hoje, por exemplo, a gente aceita termos, por exemplo, que o André Luiz coloca, né, que a gente usa como sinônimos muitas vezes, né? Ele quer se referir à mesma coisa, o próprio André Luiz faz referência ao Allan Kardec muitas vezes, mas ele também cria termos novos para dizer muitas vezes a mesma coisa, que pode levar a mal entendidos. Pode levar a mal, né? Pode levar, às vezes eu acho até que o André Luiz, né? Isso já é uma opinião minha. Ele deixa até mais poético alguns termos, né? Apesar dele ser bem rigoroso também. Mas alguns termos, né? Ele fala fio de pratas, né, se referindo aos laços do perispírito, né? O próprio perispírito, ele caminha bem nas obras, mas depois tem uma hora ali que ele, né, para os kardecistas mais rígidos, vão falar assim, ele deu uma sambada ali e começou a falar que o perispírito tem órgão, Allan Kardec jamais iria admitir isso, porque isso fere esse rigor de termos, né? Então, só para a gente ver como isso é atual. Isso é atual, essa é uma discussão totalmente atual. A gente pode pegar autores que muitas vezes eles vão falar, né, que o André Luiz está errado, tudo isso por causa dos termos. Olha a confusão que dá.
sem desmerecer, né? Porque não está indo contra o espírito André Luiz, mas se é o que ele disse, né? E já tem aquele espírito que fala assim, né? Que eu já vi espírita falando assim, não, se veio de Chico Xavier, eu não vou nem discutir. Então tá ali escrito. Não consegue perceber que há algumas diferenças, né? E a gente, qual a postura, né, que temos que ter, né, que pelo menos que é mais indicada, é aquela que o professor Césio colocou para nós, né? Não ser, entender primeiro o que o Allan Kardec trouxe para nós, mas também dando abertura ao novo conhecimento. Por exemplo, do perispírito, né? Quando fere realmente, se a gente for falar que o perispírito tem pulmão, que é exatamente o órgão que é referido ali na obra, a gente fica, né, isso realmente fere o que o Allan Kardec define para nós. Porque o espírito não precisa de pulmão. Mas quando ele começa a falar para a gente sobre que há no perispírito o centro de forças, por exemplo, que é aquele que absorve as energias, né? E isso pode, pelo menos não fere, como o Kardec colocou para nós, eles podem colocar como uma hipótese válida. Olha, é válido isso que o André Luiz colocou, dá para a gente trazer ele aqui para o estudo, neste aspecto. Entendeu? Alguns aspectos a gente fala, não, isso é incoerente, isso já de cara já dá para ver que isso fere uma coerência doutrinária. Então, só que como que a gente sabe isso? Pelo estudo prévio, porque ele já dominou primeiro que o Allan Kardec colocou, a gente já viu qual foi o avanço, qual foi a última roupagem que ele deu, para que a gente possa depois ir para outros autores, né? Então, aquele espírita que começa, ou né, que começa, eu vou começar estudando as obras de Chico, de Ivone, não vou entender nada, não vou, aliás, pode até entender, né? Mas não é o passo a passo correto, porque ele primeiro precisa entender quem fundou essa ciência espírita, quais foram esses princípios, fazer esse estudo prévio para depois fazer esse estudo comparado. Né? Então, isso para demonstrar para os dois grupos, né? Tanto para aqueles que só enxergam que o Allan Kardec tem razão e acabou, e André Luiz, Emmanuel, os outros sei lá, né? E voltarem para a coluna nosso lar e ficarem calados, ou tanto para aqueles que, né, não, vamos deixar Allan Kardec de lado e vamos ficar com os outros espíritos, né? Com esses outros que vieram através de Chico, por exemplo, né? Nem o Chico fez isso, mas estou falando da nossa postura diante das obras do Chico. Um exemplo. Então, quando a gente tem esse estudo e esse bom senso, né, a gente consegue dialogar com esses dois grupos sem tomar nenhuma postura radical. Né? Então, por exemplo, tem grupos que falam que a Allan Kardec nunca falou de colônias espirituais. Não sei de onde que nasceu essa colônia no nosso lar. E ele falou. Ele falou. Não com essa expressão, mas ele falou de grupos de espíritos que se juntam na erraticidade. Então, isso dando base para quê? Ou seja, a gente pegando esse conhecimento para poder, vamos supor, para poder ajudar o André Luiz. Não, o André Luiz tem razão. Né? Existem colônias onde são colocadas nomes nelas mesmo, onde as pessoas escolhem. Então, os próprios espíritas, mensagens mediúnicas que o Allan Kardec coloca na Revista Espírita, as mensagens mediúnicas em todas as obras, no Céu e Inferno, por exemplo, onde os espíritos falam, olha, estou vivendo aqui é assim, aqui tem, né, alguns até descrevem como é bonito os lugares onde eles estão morando, com quem eles estão morando. Isso é uma colônia. Mas não é porque não usou a palavra, o termo, né? Lembra? O termo colônia, mas o conceito existe, a ideia existe. Se eu for chamar de colônia ou de grupos, né? Não importa, mas dá a entender, o Allan Kardec já colocou para nós que sim, que os espíritos desencarnados se juntam por afinidades na erraticidade. O nosso lar, por exemplo, é uma colônia espiritual, é um grupo onde eles estão ali unidos
né, trabalhos, Afinidade. ideias em comuns, afinidades, exatamente. Então, casou, né? Então, a gente pega isso que o Allan Kardec colocou nesse ponto, a gente fala, André Luiz, essa hipótese do primeiro livro faz sentido. Faz sentido porque a gente encontra essa base em Allan Kardec. E como que a gente sabe disso? A gente começar a investigar. Por isso que o professor Césio, né, falou para nós, gente, ler a Revista Espírita, que a gente não vai encontrar. Tem muita coisa, tem muitos conhecimentos que a gente vai encontrar na Revista Espírita. Né, onde o Allan Kardec vai colocar, nossa, por exemplo, o Chopin está falando onde ele está vivendo, tem espíritos ali, que muitas vezes não é nem espírito famoso, falando de colônias, vamos colocar assim, né, de colônias, de mundos mais evoluídos, falando da beleza, né, como os animais são lá, como as flores, né, então dá para ver, mostra que realmente existem assim essas espécies de colônias espirituais, de grupos espirituais, médiums, né, que também conseguem ver, visualizar, enxergar esses, né, ou seja, tem várias provas sobre isso e a gente consegue validar já com as coisas que o Allan Kardec já trouxe para a gente. Né? Então, por isso que muitas vezes, né, se a gente ficar muito preso ao termo também, né, mas ele não usou esse termo, não quer dizer que não usou esse termo, não quer dizer que não falou sobre o assunto. Então a gente vê que é uma discussão aqui bem delicada e ele já traz, ele já joga isso para o cético, né? Voltando aqui para o nosso texto, ele já joga isso para o cético e fala, olha, por isso que isso aqui é muito importante para a gente, né? Então a gente precisa ler, precisa saber como, precisa trabalhar com esses princípios, com esses conceitos, para que a gente possa estabelecer debates e pesquisas que realmente sejam sólidas, realmente sejam coerentes. Porque muitas vezes o que nós temos, infelizmente, né? Só um pouquinho, Rogério. O que nós temos, infelizmente, são grupos por exemplo, seminários, né? São grupos de pesquisa não, são grupos de seminários que às vezes só repete o que as obras falaram, né? Temos aquele espírita, aquele especialista nesse tema de Kardec. Não que isso não seja válido, lógico que é, né? Mas o que o Allan Kardec queria era a troca de ideias. Né? Por isso que ele está colocando aqui, olha, estamos conversando com um cético, não é nem ele não colocou diálogo com outro espírita. Né? Ele queria que realmente o espiritismo fosse, né, e os seus adeptos estivessem prontos para debater sobre qualquer coisa à luz do espiritismo. Pode falar, Rogério. Sobre Allan Kardec, eu tenho conhecimento que ele foi magnetizador. Agora, eu fiquei um pouquinho em dúvida com relação ao termo correto. Na Câmara do Passe, por exemplo, nós recebemos o passe, mas, na verdade, é uma magnetização dos fluidos. E agora? Eu estou em dúvida. Na cabine do passe, nós recebemos o que o Allan Kardec vai chamar de magnetismo misto. Nós temos um médium ali, que dá o fluido vital, lembra do fluido vital que falamos? Sim. No nosso início do estudo, que se junta com os fluidos emitidos pelo perispírito da equipe espiritual, ou seja, dos desencarnados, por isso que é misto, juntou o fluido de um com o fluido do outro, não vamos chamar energia, tá? Já que a gente está falando a gente fala energia, mas a gente está empregando o termo errado. Se um físico tiver aqui, ele ia falar assim, gente, energia é uma qualidade do fluido. Tá? É uma qualidade, assim como o calor, né? Enfim. Certo. Então, nós temos o fluido do ser humano ali, do médio passista, junto com os fluidos da equipe espiritual. E isso é uma magnetização. Por isso que a gente fala de água fluidificada ou água magnetizada. Exatamente. Okay. E sim, o Allan Kardec ele estudou por 30 anos, o professor Rivaio, perdão, estudou por 30 anos, exatamente. Porque o Mesmer, ele foi expulso lá da terra dele, ele foi para a França. E a França abraçou essa ciência e chamou a atenção
dos homens ali, né? E eles estudavam escondido, porque era proibido. Depois a França começou a proibir, né? E eles estudavam escondido. Isso chamou a atenção do Allan Kardec, do professor Rivaio, e ele estudou. Mas depois ele fala assim, olha, eu nunca fui um bom... né? Ele falou assim, eu nunca fui um magnetizador, né? O próprio amigo dele, fugiu agora o nome do amigo dele que levou ele para ver as mesas girantes, também estudou eu não junto com sei. ele. Você lembra, Graça, o nome do amigo do Allan Kardec? Fugiu agora o nome, gente, do personagem? Menina, é só ir voltar lá naquela... que eu já tem que voltar Fortier, acho que é Fortier. O professor Fortier também era professor, também estudou com o Allan Kardec. Por isso que quando o Fortier e o Allan Kardec, o professor Rivaio, começam a observar as mesas, eles falam assim, a gente já estudou isso aí não tem nada de místico, pode ter alguém falseando ali esse fenômeno, mas isso é magnetismo. Nós já, né, o Mesmer já falava para a gente que a força, né, o fluido que a gente emana, o fluido animal, consegue fazer com que os objetos se movam. O que chamou a atenção dele quando ele falou assim, peraí, mas Mesmer não explicou por que elas falam. Enquanto elas estão girando, isso é magnetismo, vou embora para minha casa, dizia o professor Rivaio. Mas quando ela começou a responder, ela falou assim, tem alguma coisa inteligente aí. Exatamente, que foge do paradigma de Mesmer. Foge, não é, né? Não é, ou seja, fluido. Não é só ação fluídica. Tem ação fluídica, sim, né? Porque o efeito físico precisa. Tanto que o Allan Kardec vai dizer, né, pra gente, né, lá no livro dos médios, ele fala assim, para que o objeto se mova, né, depende, obviamente, da vontade do espírito agente, ele que é o dono da vontade, eu quero fazer com que esse vaso caia, esse vaso de planta caia da mesa. Para isso, ele precisa de um médium apropriado que vai ceder esse fluido vital. Aí o Allan Kardec vai falar assim, há ainda uma combinação que desconhecemos, mas vamos chamar aqui de fluido elétrico, que ainda não tinha a palavra ectoplasma. Então ainda não tinha, que só veio em 1912. Allan Kardec não trabalha com essa palavra. Ou seja, esse termo, Allan Kardec não sabia. Mas ele já coloca ali, alguma coisa que a gente ainda não sabe, há um fluido que a gente não sabe, que combinado com o fluido que vem do espírito, que tem a vontade de fazer com que esse vaso caia, faz com que esse fenômeno aconteça. Então, ele não sabia, mas quando a gente lê, ele fala assim, olha aqui, ele já estava prevendo o que o Charles Richer ia falar do ectoplasma. Então, aí veio, né, porque o Allan Kardec não viu, né, os médios como o Peixotinho, né, muitos anos depois, né, ele não viu médios que realmente né, era muito forte. Isso, era porque o ectoplasma a gente consegue visualizar, não precisa ser médio evidente, é realmente uma massa ali. Certo. Né? Então isso veio depois, mas ele já deixou ali, né? Ele já mostrou para nós o caminho. E a pesquisa tem que continuar, é o que ele queria, né? A pesquisa ele continuasse. E muitas vezes quando a gente está explicando, porque Allan Kardec aí já fala sobre essas expressões, dá a entender para a gente que o Allan Kardec falou, né? Sobre ectoplasma, mas ele nem sabia dessa palavra, ele veio depois do desencarne dele. Se ele sabia, já estava ali no mundo espiritual, já estava como espírito erático, né? Já era né? como espírito errante ali, né? Já estava ali, né? Às vezes ele podia estar ajudando ali, mas ele, o professor Rivaio, não viu nascer essa palavra, esse termo. Foi em 1912? Se não me engano, foi em 1912. Né, que veio essa expressão que não veio da ciência espírita, né, veio de ciências, vamos colocar assim, irmãs, né, que estudavam os mesmos fenômenos, mas que estavam falando, não, existe médiuns, existe algo que emana deles, que faz com que o efeito
físicos, né, realmente aconteça. Muito Certo. mais do que o vaso cair, né? Efeitos muito mais impressionantes, como efeitos da materialização do espírito, ou de aparecer objetos mesmo, né? E você já Chico tinha um presenciou pouco, né? Não, algum? nunca presenciei. Assim, Não, como até porque assim, nós não o temos tantos ectoplasma. médios no ectoplasma. Não, nunca vi fisicamente, assim. Certo. Nunca estive presente a um fenômeno desse porte, né? Certo. No nosso lar, historicamente, na década de 50, 60, Chico Xavier esteve ali no nosso lar, naquele mesmo salão ali onde a gente assiste as Sim. palestras. O Chico teve, né, um fenômeno, né, ele exerceu ali, logicamente, com os espíritos que estavam ali querendo produzir, ele materializou rosas e distribuiu para as pessoas da plateia ali. Isso foi filmado, mas aí, infelizmente, perdeu. Se perdeu a filmagem, então, assim, só quem eram os pioneiros ali, né, do nosso lar ali, que viu, né? E o Chico viu ele conseguia fazer também isso, né? Ele Que é um médium, maravilha. bem bacana, né? Então, assim, o Allan Kardec estava preocupado, né, em investigar esses fenômenos, como esse, como a gente colocou como exemplo, dar nome a eles e deixar eles muito claros, né? E falava assim, ó, quer debater sobre isso? Quer falar sobre isso? Estuda. Né, saiba quem escreveu, saiba qual foi o histórico, né, vê a evolução né, desse, né, quem inventou essa palavra, é exatamente isso, né? Então, senão a gente não consegue adentrar em um debate, né? Então, não, por isso que o Allan Kardec, né, Rogério, pegando o que a gente estava conversando, né, aqui com o pessoal, por isso que o Allan Kardec não podia ser indiferente com a teoria de Mesmer, porque o Mesmer já inaugurou o quê? O fluido, né? Ele O já magnetismo sabia o humano. magnetismo, e ele falou assim, peraí, primeiro, né, eu não posso ignorar essa ciência, eu vou ter que dialogar com ela, porque nós estamos falando da mesma coisa, com a diferença que eu estou falando do magnetismo espiritual. Por isso que ele utiliza até a mesma expressão. Aí tem, né, quem estuda, a gente cria hipótese. Por que será que o Allan Kardec não criou, então, uma palavra? Primeiro que ele gostava do próprio Mesmer, né? Aí tem talvez uma questão pessoal dele. Depois que já era uma autoridade, já era uma ciência de autoridade, que chamou a atenção de várias outras ciências também, apesar do Mesmer ter tido, né, foi expulso, ter tido uma vida bem difícil, mas a ciência dele avança até hoje. Né? É. Então, Allan Kardec não podia ser indiferente, né? Da mesma forma, né, como se o Allan Kardec tivesse, se ele voltar de novo e começar, né, fazer vamos colocar assim, umas novas obras, essas obras fundamentais vai triplicar, porque olha quantas fontes de ciência e de conhecimento que ele vai ter que dialogar, né? É É. exatamente isso, por isso que ele falou, olha, não pode, né? Isso é muito comum, outros autores, né, fizeram isso. Usei, por exemplo, Freud, né? Freud, quando escreveu a interpretação do sonho, chegou lá primeiro, o povo falou assim, mas aí, Freud, você nem falou ali quem é que falou primeiro antes de você. Falaram sobre o sonho antes de você. Aí ele volta para casa, fica mais uns anos escrevendo e insere ali um histórico, o primeiro capítulo ali, por exemplo, é um histórico da palavra sonho. Vai até na Bíblia, ou seja, até a Bíblia já fala disso, né? Então, É. assim, a gente não, quando estamos trabalhando, formando uma tese, a gente não pode ser indiferente com aquilo que já foi escrito antes. Antecedeu, né? Exatamente. O que antecedeu. Só que diferente de Freud, o Allan Kardec, eu concordo com a Graça, era muito humilde. Tanto que ele exalta o Mesmer e fala assim, olha, vamos, né, é uma ciência irmã. Graças a Deus que veio o Mesmer e preparou o terreno para o espiritismo. Né? Então, além dele reconhecer, né, ele, além de tudo, escreveu isso, né, deixou para a gente ler, a gente percebe ali a personalidade do Allan Kardec, né? Mesmo ele falando, eu não sou... É como se ele falasse hoje, eu não sou um bom passista,
mais um bom teórico ali, pelo menos eu vou colocar ali e vou escrever. Pessoal, infelizmente, chegou no nosso tempo, mas semana que vem a gente vai, né, vamos, né, a gente tem que acabar esses slides aqui, e vou passar também, para a gente ler mais um pouquinho, mas segue a programação, né, naquela programação a gente vai ler só mais umas 3 páginas, se eu não me engano, acho que dá 56 a 59, tá bom? A gente termina esse aqui, né, rapidinho, e começa da página 56 à página 59, para a gente poder vencer esse diálogo aqui. Pode Ana falar, Rogério. Carolina, eu gostaria de pedir para você, se você poderá citar na programação do Centro Espírita Nosso Lar, um novo curso sobre passes. Tem que falar, pessoal, com o Oswaldo, tá? Porque o Oswaldo, que é o nosso diretor doutrinário, ele que vai emitir, né, falar sobre curso de passe, curso disso, né? Ele que vai com ele, né? Com ele e com a Sônia, apesar de eu ser a vice dela, né? Mas ela que está na frente de datas, essas coisas, eu não tenho conhecimento. Mas assim que tiver todos os cursos da casa, assim como a gente divulgou o ED também, os eventos da casa, vamos divulgar também ali no nosso grupo, tá bom? Tá bom, Ana Carolina. Pode ficar tranquilo. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Pessoal, quem gostaria de fazer a nossa oração final, por gentileza? Eu acho que vai ser a Graça. Vai ser a Graça? Vai ser a Graça. O Rogério lembrou de mim hoje. Então faz, então, Graça, por favor. Tá bom. Então vamos encerrar o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo muito a Deus a oportunidade que temos de ter a Ana, trazendo todo esse conhecimento para dividir conosco, agradecer muito a ela e todo o esforço para nos ajudar a avançarmos um pouco mais no nosso conhecimento, para podermos realmente compreender e dessa compreensão a gente buscar ser um ser melhor, né? Contribuindo conosco mesmos e com todos aqueles que nos cercam e com a doutrina espírita também. Então, que Deus abençoe a nossa professora, abençoe a cada um de nós por toda essa disposição e vontade que temos de estar aqui nas segundas-feiras à noite, ouvindo e aprendendo, perguntando. Agradecer aos espíritos bondosos que dirigem esse grupo de estudo, por todo o amparo e por toda a assistência, a Jesus, nosso mestre, por toda a luz, por todo o ensinamento, e a Deus, nosso Pai, por toda a bondade, por toda a permissão que temos de estar aqui mais uma vez reunidos nesta noite. Muito obrigada e que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Graça. Pessoal, muito obrigada pela participação. A todos. Boa noite a todos. Que assim seja. Uma ótima semana, pessoal. Até semana que vem. Obrigada. Boa noite. Tchau. Boa noite, querido. Boa noite, Obrigado, boa Ana noite. Carolina. Até semana que vem. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal.